Abram a Bíblia, Palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Amém? Vamos ler o texto bíblico? Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Até aqui, podem sentar. Se vocês forem se recordar, na semana passada, nosso irmão Isaac, quando ele pregou também sobre Atos capítulo 1, capítulo 2, sobre o Pentecoste, ele nos falou sobre a preparação para o Pentecoste, nos falou sobre o Pentecoste, e o terceiro ponto da mensagem dele seria as consequências do Pentecoste, os efeitos do Pentecoste. E por uma providência divina, ele não terminou, porque graças a Deus, sem nós nos combinarmos, desde lá do final de dezembro, quando a gente fez a separação, quem pregaria em qual domingo, ali eu já estava estudando, inclinado a pregar sobre esse texto, que seria o terceiro ponto da mensagem dele. O que é uma igreja fiel? O que é uma igreja vibrante? Nós estamos agora no meio do mês de fevereiro. Dá para se dizer que nós ainda estamos no início do ano. Uma das provas disso é que as crianças, agora é que elas vão então retornar às suas aulas, né? Tendo em vista que nós ainda estamos no início do ano, nós podemos continuar meditando um pouco sobre as nossas expectativas, as nossas esperanças, os nossos planos para o ano de 2025. E quando nós olhamos para isso, nós pensamos quais são os caminhos que nós queremos trilhar. Provavelmente você já fez aí os seus planos para este novo ano. Alguns deles talvez você já está executando, já colocou eles em prática. Mas como igreja, nós também temos meditado aqui nos quase um mês e meio desse novo ano sobre o que nós entendemos que Deus quer para nós como indivíduos, como cristãos, mas o que Ele também quer para nós como igreja, aquela que é a noiva de Jesus Cristo. Aquela pela qual Cristo morreu. E trazendo isso à mente, então, como algo muito importante, isso é um assunto crucial. Por exemplo, que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de igreja nós devemos ser? E que tipo de igreja nós temos sido? Tem essas três perguntas em mente. Que tipo de igreja nós devemos, nós queremos e que tipo de igreja nós temos sido? Porque quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que no Novo Testamento a igreja é peça central no plano de salvação de Deus. Desde ali de Mateus até o Apocalipse, ela está presente em todos os escritos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreve a indivíduos sobre a igreja, ele escreve a igrejas de como devem se portar, mas é um tema dominante no Novo Testamento, é a importância da igreja dentro do plano de salvação. Vivemos em tempos de crise de identidade, onde tanto os jovens quanto adultos lutam para definir quem são. Quando nós começamos a pensar sobre igreja, nós também podemos pensar um pouco para o nosso tempo. E, de um contexto geral, nós vemos que há uma grande crise de identidade. Jovens são mais comuns, estão em um período de transição, terem algumas crises de quem são, para onde vão, o que vão fazer,
Mas os adultos, nós temos visto também que há uma certa maturidade tardia em que os adultos também passam por determinadas crises. Só que crises não são somente questões pessoais. Essa crise se estende também às instituições. Vemos tantas instituições, algumas delas já de longa data, que atualmente passam por crises também da sua própria identidade. E isso incluindo a igreja. A igreja também passa por suas crises de tempo em tempo. A igreja também, ela, em algum momento da sua história, ou se não pelo menos como organismo vivo, mas como instituição, a igreja também passa por suas crises. E é nesse momento, então, que nós precisamos buscar quais são as nossas raízes. O que é que mantém a igreja ao longo destes 2000 anos? O que é que mantém a igreja como instituição viva por tanto tempo? Talvez podemos dizer, fora a família, a igreja talvez a instituição mais antiga que nós temos sobre a terra, que está em funcionamento hoje. Então, se as igrejas entram em crise, é porque talvez perderam as suas raízes. Já não sabem mais aonde procurar o seu caminho. Já não compreendem mais por que é que ela existe. E aí então entra aquele perigo, que é nós tentarmos nos atualizar sem entendermos o propósito pelo qual a igreja existe. E aí nós vemos hoje tantas igrejas seguindo tantos caminhos, tentando seguir a modernidade, tentando seguir a atualidade e perdendo a essência do que é ser igreja. Ela acaba se confundindo muito com qualquer outra instituição que nós temos no nosso tempo, mas talvez não é mais igreja. É então que, quando olhamos para isso, nós vemos que muitas igrejas tentam encontrar sua identidade em eventos históricos, ou seja, coisas do passado, ou raízes denominacionais. Porém, tanto uma quanto outra, eventos históricos passam, raízes denominacionais talvez já não sejam mais suficientes. E quando isso acontece, tudo tende a ser corroído pelo tempo. Qualquer instituição, denominação, ou qualquer evento histórico, ele vai passar. As denominações também vão passar. Algumas denominações que são históricas talvez deixem de existir, outras que não existem virão a existir e se perpetuarão talvez pelos próximos séculos. Mas uma coisa é fato, o tempo corrói todas as coisas. As instituições, elas dificilmente perduram ao longo do tempo. A verdadeira identidade da igreja, então, ela tem que ser encontrada em um único lugar, que é a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é a raiz pela qual nós devemos nos apegar. A raiz pela qual nutre a vida para que a igreja permaneça viva. Então, os eventos históricos passam, as denominações também passam, mas a Escritura Sagrada nos mostra qual é o caminho para a existência, permanência, que a igreja continue viva e não se torne apenas um evento do passado. Só que quando nós olhamos para isso, que a raiz pela qual a igreja se estabelece é a Escritura, é algo muito ousado para o nosso tempo. Porque a concorrência é muito grande. Nós temos tantas coisas acontecendo na modernidade que parece que ser igreja conforme a Escritura Sagrada já é algo do passado, já é algo que não faz mais sentido. Então, quando nós dizemos que a identidade da igreja está na Escritura, é como se nós estivéssemos dizendo algo muito ousado. Não está em tantas propostas de igrejas modernas que nós podemos encontrar. Essas igrejas, o fato de serem modernas não é problema. O fato é quando elas são modernas, sem nenhuma raiz da Escritura. O fato é quando elas são modernas, igual qualquer outra instituição do mundo, mas não tem a raiz da Escritura Sagrada que dá a identidade correta, a identidade verdadeira. Então, quando nós olhamos para isso, para esta proposta ousada, sermos uma igreja bíblica, que é uma igreja que busca identidade na palavra de Deus, mesmo que isso signifique ir contra as tendências contemporâneas. Mesmo que, de alguma maneira, nós não nos encaixamos nas caixinhas modernas, mas ainda assim, a identidade da igreja, conforme a Escritura, é o único caminho pelo qual nós possamos
continuar sendo a igreja de Jesus Cristo, uma igreja viva. Por quê? A verdadeira identidade da igreja está centrado naquilo que a Escritura nos propõe, que é uma identidade em Cristo, revelada por Deus, tornada viva através do Espírito Santo. Então, o ponto principal não está nos lugares, não está nos eventos históricos, mas na pessoa de Jesus Cristo. O ponto principal é Jesus, apresentado na Escritura, é que dá a verdadeira identidade do que é ser igreja e, consequentemente, do que é ser um cristão, independente do tempo em que nós vivemos. Por isso, a igreja que devemos ser é marcada pela fidelidade à Escritura Sagrada. E o nosso desafio, quando nós pensamos sobre igreja, é como mantermos a fidelidade bíblica no século 21. E é o mesmo desafio que os irmãos passaram, como ser bíblico no século de número 4, como ser bíblico no século de número 10, como ser bíblico no século de número 15, como ser bíblico no século de número 19, no século 20 e no século 21. Todos os tempos existem desafios que vão querer roubar a identidade da igreja, mas a igreja só está de pé por causa de Cristo Jesus. A nossa identidade, ela é centrada na pessoa de Jesus Cristo através da Escritura Sagrada. A igreja que queremos ser tem tudo a ver com continuarmos fazendo o que nós já estamos fazendo, de forma incessante, com uma busca sem medida, que é fidelidade ao ensino das Escrituras. Abraçar a palavra de Deus, testemunhar da palavra de Deus, viver a palavra de Deus, não apenas de forma simbólica ou de forma teórica, mas com o coração, com a paixão, sim, com a nossa vida voltada para a palavra de Deus e dizermos: Senhor, nós queremos ser a igreja que a Tua palavra diz que nós devemos ser, e manter essa coragem e essa consistência, independente dos desafios que nós vamos encontrar. E quando nós pensamos por esse ponto de vista, a igreja que devemos ser, diante dos desafios contemporâneos, nós retornamos então ao texto bíblico, ao texto sagrado. Atos capítulo 2, verso 42. O que o texto nos mostra é que nós encontramos ali o conceito de fidelidade que nós devemos perseguir. O conceito de fidelidade que nós devemos perseguir como igreja. Vamos ler novamente para vocês relembrarem. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O texto, ele nos mostra o início da igreja em Jerusalém. Lá nos primórdios, a vida, morte, ressurreição de Jesus, estabelecimento dos apóstolos, como que a igreja, ela enfrentou seus desafios. E nós vemos aqui em Atos de número 2, as características da igreja, conforme nosso pastor Isaac pregou semana passada, após a descida do Espírito Santo e após o Pentecostes, nós temos então o efeito disso, a consequência disso. Não podemos isolar o texto de Atos 2:42 como algo simplesmente solto no meio do caminho. Não, ele é fruto de uma igreja que recebeu a descida do Espírito Santo. Ele é fruto de uma igreja que os efeitos do Pentecoste, eles estão latentes, vivos, em que o Espírito que desceu sobre eles fez um resultado, e o resultado que nós podemos encontrar entre salvação de almas, conversões, manifestações sobrenaturais, e aí então é que entra o texto de Atos 2:42, que nós podemos dizer aqui, que ele vai nos mostrar quais são os 5 princípios da igreja que nós devemos ser. O segredo de uma igreja fiel, meus irmãos, não é voltar ao passado, do ponto de vista, vamos ser iguais à igreja primitiva, vamos ser iguais à igreja do tempo dos reformadores, vamos ser iguais à igreja do tempo dos avivamentos. Não é essa a intenção. Na verdade, nós precisamos pegar a essência
do ensino apostólico e então, no presente, em Porto Alegre, em 2025, na Assembleia de Deus do Jardim Botânico, pegarmos aquilo que a Escritura Sagrada nos ensina e dizermos, essa é a igreja que nós devemos ser. Analisarmos a igreja que nós temos sido para vermos a igreja que nós queremos ser. Essa é a igreja que nós devemos ser no nosso tempo. Este relato nos mostra a força do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo desce, almas são convertidas, almas são transformadas, vidas são transformadas pelo poder do Evangelho. E isso não impacta somente a questão pessoal de cada um, mas nós vemos aqui que como igreja, tratando-se de algo coletivo, o texto sagrado, ele nos ensina de forma muito presente. E estes 5 princípios que nós encontramos no texto, que nos inspiram a construir uma igreja saudável, viva, são princípios que servem para qualquer tempo e em qualquer lugar. Seja em Porto Alegre, Brasil, qualquer país do mundo, em qualquer tempo. O que é ser uma igreja, ou a igreja que devemos ser, é encontrado na Escritura Sagrada. Dito isso, então, vamos ao primeiro princípio que nós encontramos no verso de número 42. O primeiro princípio da igreja que devemos ser é perseverança. Olha o que diz o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A comunidade primitiva entendia o ensino apostólico como a base da sua fé. E eles transmitiam estas verdades, as verdades sobre Cristo, sobre o Evangelho, a vida, morte, ressurreição, a consumação da obra salvadora de Cristo, a expectativa, a esperança do Cristo que virá. Então, a base da fé de uma igreja fiel, de uma igreja que vive a Escritura é, como nos diz o texto, perseverar na doutrina dos apóstolos. E esse ensino, ele permanece até hoje. O ensino apostólico é a nossa regra de fé e prática. Com inteligência artificial, sem inteligência artificial. Com tecnologia, sem tecnologia. Seja qual for a modernidade, sem modernidade. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, uma igreja, só é igreja bíblica de Jesus Cristo se ela olha para o ensino apostólico. Nossa regra de fé, o que é isso? Aquilo que cremos. Qual é a base daquilo que cremos? É o meu subjetivismo, o meu sentimentalismo, as minhas emoções? Não. As minhas emoções, meus sentimentos, eles estão debaixo do Evangelho. Eles estão sob a tutela do Evangelho. Mas ao mesmo também é a minha prática. Aquilo que eu creio tem que ser aquilo que eu vivo. Eu não posso apenas crer do ponto de vista teórico, mas eu preciso viver esta crença no Evangelho. A prática é aquilo que eu creio, eu vivo no meu dia a dia, eu vivo nas minhas circunstâncias, eu vivo nas minhas situações. E quando nós olhamos então para esta perseverança, nós encontramos pelo menos algumas características dentro do versículo de número 42. A primeira delas é que perseveravam na comunhão, ou uma dimensão espiritual intencional que une os membros da igreja como irmãos de fé. Eles perseveravam no ensino apostólico. O ensino é a base. E a partir do ensino da Escritura, nós temos então as consequências. A primeira delas, perseverança na comunhão. Uma comunhão intencional entre aqueles que têm a mesma fé, entre aqueles que têm a mesma prática cristã. E é o que nós encontramos que é mais do que relacionamentos comum. Não é simplesmente a mesma comunhão que nós temos com qualquer pessoa. Porque o que nos une é Jesus Cristo de Nazaré. O que nos une é o fato de que nós somos lavados no mesmo sangue. Então não é uma comunhão comum. Por exemplo, eu não escolho meus colegas de trabalho. Não fui eu que escolhi com quem eu quero trabalhar. Eu simplesmente estou lá e eu tenho que viver a minha fé, viver a prática da minha fé entre aqueles no qual eu trabalho, mas eu não escolho eles. A família que eu nasci, eu também não escolhi.
Pela providência divina, Deus me fez nascer na família que eu nasci. Então eu tenho que viver a minha fé e a minha prática entre aqueles no qual fazem parte da minha família. Mas aí também nós olhamos então para a igreja cristã, os irmãos de fé. E nós vemos que não são relacionamentos comuns. Porque eu também não escolhi meus irmãos de fé. Mas foi o próprio Deus quem escolheu salvar a cada um de vocês. Foi o próprio Deus, eu não sei quando, alguns na década de 60, talvez de 70, alguns há 10 anos atrás, talvez alguém esse ano, mas não é a questão do tempo que você é convertido, para dizer se você é mais ou menos irmão, mas sim é o fato de que Deus, o final do versículo, o final do texto bíblico vai dizer, Deus acrescentava aqueles a quem Ele quer salvar. Então não é uma questão de escolher ou não, mas sim que o próprio Deus salva a quem Ele quer. Então são com esses que eu preciso exercer a minha fé e a minha prática. Só que não de uma forma obrigatória, como eu faço no trabalho ou talvez eu faça na família, mas sim o quê? De uma forma voluntária. Eu sei que Deus escolheu salvar a cada um de vocês, mas eu sei que nós escolhemos congregar no Jardim Botânico. E eu também creio que não foi por obra do acaso, do destino, ou de um mero trupicão, você estava passando ali na frente e trupicou para o lado de dentro da igreja. Eu sei que não. É o próprio Deus que em algum momento, na sua vida, Ele orientou e guiou vocês, para que estivessem aqui, neste ano de 2025, e aqui vivêssemos o que é ser uma igreja bíblica centrada na Escritura Sagrada. Então, perseverar na comunhão, meus irmãos, significa uma união intencional, significa um esforço intencional por desfrutarmos da fé cristã juntos. É esforço, perseverança é isso. É um vínculo espiritual, é um reflexo da fé em Cristo que fortalece os indivíduos e a comunhão como um todo. A nossa comunhão não é reflexo de sermos parecidos uns com os outros em alguns aspectos. Porque temos algumas coisas em comuns, ainda temos muita coisa em comum, mas não é por causa da fé em Cristo Jesus. Você crê no mesmo Salvador que eu, por isso nós congregamos juntos e desfrutamos desta comunhão. Então, persevere na comunhão, faça decisões intencionais que façam com que você se una ao seu irmão em Cristo na igreja de Jesus. Um dos autores que eu li, ele separa a seguinte frase: não é um papel exclusivo dos líderes, mas de todos os membros, que devem construir relacionamentos fundamentados na fé, exortando-se e apoiando-se mutuamente para viverem de acordo com os princípios bíblicos. Os líderes têm a sua obrigação de guiar o povo de Deus, conforme a Escritura Sagrada. Mas também todos os membros devem construir relacionamentos fundamentados na fé. Ou seja, os nossos relacionamentos, eles têm algo em comum. E não são as nossas preferências pessoais, mas é o fato de que Jesus Cristo, aquele em quem nós cremos, é o teu Senhor e é o meu Senhor. Então o texto bíblico continua. Primeira coisa, primeiro princípio é perseverança. Então nós perseveramos na comunhão, também perseveravam na oração, verso 42, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. No que mais que nós temos como exemplo que a igreja primitiva perseverava? Mais dois aspectos. Primeiro, prática essencial da vida cristã. Se eu tenho que perseverar, ou seja, fazer decisões intencionais em direção à comunhão, eu também preciso fazer decisões intencionais, perseverar na oração. A oração é uma expressão de confiança em Deus, sustentando os irmãos em momentos difíceis, fortalecendo a igreja diante das batalhas espirituais. Não é apenas a perseverança na oração no sentido pessoal, devocional. Eu preciso orar, como cristão eu preciso orar. Mas também é uma questão de perseverar na oração em favor da igreja, em comunhão com a igreja, com a intencionalidade da igreja, pela qual Jesus vai se manifestar ao mundo. Então, através da oração, eu auxilio meus irmãos de fé, sustentando, fortalecendo, intercedendo e
auxiliando eles nas suas batalhas espirituais. Me lembro de um pastor falecido já, lá no final da década de 90 e início do ano 2000, que ele dizia assim, meus irmãos, se vocês amam o pastor de vocês, façam uma única coisa. Só digo assim, Jesus, lembra do pastor fulano. Jesus, lembra do pastor fulano. Ou seja, irmãos, demonstre amor orando por mim. A oração, quando nós intercedemos, assim como nós fizemos aqui no culto, tudo que nós fizemos no culto, nós devemos e podemos fazer em casa. A oração de intercessão, ela é uma prova de amor entre os irmãos. É um problema grave quando nós não temos uma vida de oração, seja particular ou seja coletivo. E o texto bíblico diz, eles perseveravam na oração. Era uma característica, era uma marca que guiava a igreja. Uma igreja fiel é uma igreja que vive em oração. É uma igreja que tem na sua marca, na sua característica, uma igreja que ora. Amamos o Senhor, mas também devemos amar os nossos irmãos e demonstrar amor através da intercessão. Para que nós não sejamos simplesmente, de alguma maneira, vamos supor aqui, nós não sejamos hipócritas. Sabe aquela coisa? Hoje somos tecnológicos, então alguém põe um pedido de oração no grupo. A coisa mais fácil de eu fazer é mandar o emoji coração. A coisa mais difícil de eu fazer é realmente eu orar. Então eu posso dizer, vou orar por ti, mas a verdadeira prova de perseverança na oração, demonstrando amor entre os irmãos, é eu, quando estiver no recanto do meu quarto, quando eu estiver em algum local propício, quando eu estiver em qualquer circunstância, eu realmente perseverar na oração, porque eu sei que existem batalhas espirituais que não vão ser vencidas na nossa força e no nosso braço humano. E hoje nós temos uma concorrência de tempo tão grande, tantas coisas elas concorrem com o nosso tempo, sejam séries, sejam redes sociais, sejam qualquer outra atividade no nosso dia a dia, que muitas vezes nós não separamos o tempo devido para orar por nós e pela igreja de Jesus, ou seja, pelos nossos irmãos. Mas a igreja primitiva nos ensina que havia uma perseverança na oração. Nós só seremos uma igreja fiel quando cada um de nós responder com fidelidade à palavra de Deus. Perseverem em oração. Essa é a igreja que nós devemos ser. Mas o texto também fala que eles perseveravam no partir do pão, final do verso número 42. No partir do pão, ou seja, na celebração da ceia do Senhor. A ceia, ela nos lembra, meus irmãos, e hoje, especificamente, nós estamos aqui num culto de celebração da ceia do Senhor. Nos lembra continuamente o sacrifício, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Isso é um marco tangível da fé cristã, da comunhão com Deus e da comunhão entre os irmãos. Perseveravam na ceia do Senhor, no partir do pão. E a ceia, talvez, ela é um dos elementos mais tangíveis que nós temos da fé cristã. Nós temos os elementos, nós podemos pegá-los. Nós vamos pegar o pão, nós vamos pegar o cálice, nós estamos enxergando eles. Ele é um elemento tangível que nos remete ao sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Nós celebramos aquilo que o próprio Jesus diz: façam em memória de mim até que eu volte. Então, a ceia, ela tem essa intenção de nós meditarmos no sacrifício de Cristo, para que nós que estamos em comunhão com Deus e comunhão com a igreja, possamos celebrar a comunhão com o Senhor. E não é à toa que nós colocamos a mesa aqui ao centro, para que ela possa ser visível para nós enquanto nós louvamos, oramos, ouvimos a palavra. Mas o que nos mostra é que tudo começa em Cristo, tudo aponta para Cristo e tudo termina em Cristo. Não há nada na fé cristã, na vida cristã, que não seja feito a partir de Jesus Cristo. E esse talvez é o grande desafio ou falha das igrejas modernas. Elas querem ser igrejas com vários aspectos, com vários nichos, mas muitas vezes sem Cristo.
sem aquilo que é o elemento essencial da nossa fé. Tudo começa em Cristo, tudo aponta para Cristo e tudo termina em Cristo. Então a ceia ela tem esse aspecto tangível, visual, que nós enxergamos e nós podemos apalpar. Ela não é apenas um aspecto da liturgia, como se fosse um mero detalhe no meio do culto, é que bom, de vez em quando a gente faz ceia. Não, a ceia é um marco importante da nossa expressão de fé, é um aspecto tangível e palpável da fé que nós temos em Cristo Jesus. Por isso celebra a ceia aqueles que estão em comunhão com Cristo e com a igreja de Jesus Cristo. Aqueles que estão em comunhão com o sangue de Cristo. Aqueles que estão em comunhão com o partir do pão que nos lembra quem é Jesus Cristo. Então, quando nós celebramos a ceia, nós devemos dar a devida honra, que é porque estamos partilhando do corpo e do sangue do Senhor. Por que é que nós celebramos a ceia do Senhor? Porque todos nós fomos salvos pelo mesmo Salvador. Vou dar uma corridinha aqui, que o tempo passa muito rápido. Bom, primeiro ponto, perseverança. Segundo ponto, segundo princípio. Verso de número 43. Segundo princípio da igreja que devemos ser é devoção. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Segundo ponto é a devoção, perseverar na devoção. Outra marca importante da igreja primitiva é a devoção. O texto nos diz, abre aspas, estavam cheios de temor. Ou seja, uma expressão que reflete reverência e respeito profundo por Deus. Cheios de temor. Profundo reverência e respeito por quem Deus é. Hoje em dia, modernamente falando, reverência é algo que talvez está em desuso, ou é algo que já não faz mais tanto sentido. Parece uma referência perdida, sermos devotos. Ela é ofuscada pelo individualismo, pela ideia, não sei se vocês conhecem aquele poema em inglês, somos heróis do nosso próprio destino, somos aqueles que comandam a nossa alma. A questão moderna é, você é dono do seu próprio destino, você é quem comanda a sua própria alma. Mas aí nós olhamos para a igreja primitiva e nós vemos que em cada um deles havia temor, havia reverência por Deus, havia amor por Deus, havia respeito profundo por Deus. E esse temor diante de Deus, ou seja, essa profunda reverência, ela nasce de uma consciência da grandeza de quem Deus é e de quem nós somos. Esse temor nasce de que eu olho para Deus como Criador e eu sendo uma criatura. Ele é o Criador de todas as coisas. Então havia temor de Deus porque perseveravam na devoção, ou seja, eles eram conscientes de quem eles eram e de quem Deus é. Talvez essa consciência hoje está um pouco apagada, porque parece que nós somos os donos do nosso próprio destino, senhores da nossa própria alma, aqueles que guiam, que têm o poder nas suas próprias mãos. Mas a igreja primitiva nos ensina que a devoção dessa igreja também se manifestava em maravilhas e sinais realizados por Deus. Não era mérito dos apóstolos deterem o poder nas suas mãos, mas os sinais e maravilhas eram realizados por Deus através da igreja, através dos apóstolos. Quando há temor de Deus, os sinais e as maravilhas de Deus se manifestam. Quando há temor e reverência por Deus, profundo amor por Deus, pelo qual amar a Deus é aquilo que o texto bíblico nos orienta, acima de toda e qualquer coisa. Então, havia uma manifestação sobrenatural. Quando ele fala que havia temor, havia também uma manifestação sobrenatural. Mas não era poder na mão dos apóstolos, mas era fruto da ação de Deus através da vida daqueles que temem a Deus. Igrejas saudáveis, elas entendem essa dinâmica.
e evitam colocar nas pessoas, sejam líderes, sejam profetas, seja qualquer cargo religioso, colocar nas pessoas esse pedestal de autoridade divina. Não, somente alguns que são ungidos. Se um dia você for num lugar onde alguém disser que ele detém a revelação de Deus em detrimento de qualquer outra pessoa, fuja. Porque a revelação de Deus não é específica para um indivíduo, não é específica para alguém iluminado, mas é para o povo de Deus, mas é para a igreja de Deus. E havia temor, assim como também nós vemos que a devoção verdadeira exige esse discernimento. Nós compreendemos, meus irmãos, quem Deus é e quem nós somos. Temer a Deus é o que a Escritura nos ensina como uma marca da igreja primitiva. Outra frase que eu separei é a seguinte: a verdadeira devoção não é baseado em milagres ou em líderes carismáticos, na reverência autêntica e na obediência ao Deus que é digno de toda honra e de toda glória. A verdadeira devoção e reverência não é pelo que nós vemos, mas sim é uma reverência autêntica que obedece a Deus. Por mais incrível que pareça, quem teme a Deus obedece a Deus. Então, uma prova de devoção e de temor é a nossa obediência ao próprio Deus através da sua palavra. E a Escritura nos diz: Deus é digno da máxima honra, da máxima glória e da máxima reverência. Quando nós colocamos em nós ou em alguém a autoridade divina, mas não colocamos no ponto certo, que é na pessoa de Deus, nós não temos o verdadeiro temor e devoção que a Escritura nos ensina. Indo rapidamente para o ponto de número 3. Perseveravam, também tinham devoção. Terceiro princípio da igreja que devemos ser: unidade e generosidade. Versículos 44 e 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Eles eram unidos e generosos. Terceira marca: além de ser marcada pela perseverança e devoção, a igreja primitiva também tinha a generosidade como uma das suas principais características. Ser unidos e generosos. E essas são características ou qualidades que transcendem a qualquer tempo, que transcendem a qualquer circunstâncias, que transcendem diferenças políticas, diferenças sociais ou diferenças culturais. Na própria sociedade judaica, nós vemos, quando nós estudamos o Novo Testamento, havia muita divisão na sociedade judaica. Tem os publicanos, os fariseus, os saduceus, os zelotes. Os zelotes eram aqueles que queriam derrubar o Estado, aqueles que eram contra o poder do Estado. Os publicanos eram aqueles que eram servidores do Estado, de alguma forma forneciam um serviço público. Tinham aqueles também que eram religiosos. Havia só entre os fariseus, haviam 7 tipos ou divisões dentro dos fariseus. Mas, quando o poder de Deus desce sobre a vida de cada um dos irmãos, quando o poder de Deus desce sobre a vida daqueles a quem Deus estava salvando, o texto bíblico diz que eles não levam mais em conta as questões culturais, políticas, sociais, as divisões da sociedade, mas dizia que eles tinham tudo em comum acordo. E não estamos falando aqui de socialismo, de comunismo, de qualquer coisa parecida. É muito longe disso. O que nós vemos é que o que unia eles não eram questões políticas, sociais ou culturais, mas era o fato de que eles eram salvos por Jesus Cristo. Então, unidos na pessoa de Cristo, eles eram generosos uns com os outros. Por isso que então essa generosidade se refletia na prática de compartilhar recursos. Não porque alguém os obrigava, não porque alguém os constrangia, ou porque para você fazer parte agora da nossa religiosidade, você tem que entregar os seus bens. Nada disso, longe disso. Pelo contrário, olha o que o texto bíblico diz. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos conforme a necessidade. Cada um era livre para fazer o que quisesse com seus recursos. Mas ainda assim, sendo livres, eles optaram voluntariamente de colocarem os seus bens, não para usufruto de alguém qualquer, mas porque havia necessidade.
E quando havia necessidade, eles compartilhavam os seus recursos, os seus bens. E isso traz unidade e generosidade entre aqueles que partilham da mesma fé. E nesse sentido, assim como eu ressaltei no ponto número 1, não posso negar, meus irmãos, que a Igreja do Botânico tem demonstrado isso. Em todos esses anos que eu estou aqui, pelo menos tenho verificado isso. Verifiquei isso no tempo da pandemia, verifiquei isso no tempo da enchente, verifico isso quando, em alguma necessidade, os irmãos são atendidos. Se alguém, em algum momento, não foi atendido, é porque a necessidade não chegou ao nosso conhecimento. Mas quando chega, a igreja sempre é muito solícita em compartilhar aquilo ou resolver o problema da necessidade. Mas o texto bíblico não diz apenas que é o fato de Deus converter o meu bolso, o fato de Deus converter a minha conta bancária, mas fala também sobre uma unidade que passa por compartilhar algum recurso quando há necessidade. A generosidade da igreja primitiva exemplifica um princípio essencial da fé. A generosidade, ela não nos mostra apenas que a necessidade foi cumprida, mas um princípio da fé que é o amor prático, que não é apenas uma coisa teórica, mas é o Deus que me salvou, que também salvou a cada um de vocês. Ele move o meu coração de forma prática ao deixar parte dos meus bens para auxiliar alguém que está em necessidade. É isso, é tornar prático o amor de Deus que está na minha vida, mas que eu também seja uma ferramenta de Deus na sua vida, porque em algum momento você também vai ser ferramenta de Deus na minha vida. E o apóstolo João, talvez, quem nos dá aquela melhor expressão que nós podemos usar. João escreveu que não é possível amar a Deus sem amar o próximo. Se você não ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu próximo que você vê, como que você vai amar a Deus que você não vê? Então, uma das formas práticas de demonstrar o amor por Deus é demonstrar o amor pelas pessoas concretas que estão ao seu lado. E a generosidade da igreja primitiva nos ensina esse amor prático, assim como João também nos escreveu. E os irmãos do texto em que nós lemos, eles têm demonstrado isso de uma forma muito concreta. Vamos para o quarto ponto, quarto princípio. Primeiro, perseverança, devoção. Perseveravam, veja bem, perseveravam, ou seja, havia um empenho direcionado na união e na generosidade. E o quarto princípio da igreja que devemos ser é a celebração, ou uma igreja vibrante. A igreja primitiva era marcada pela celebração diária, refletindo uma vida comunitária vibrante e integrada. Havia uma vida comunitária. E esse talvez é um dos grandes pontos também que nós temos como desafio para o nosso tempo. Uma vida comunitária integrada. Porque as demandas do dia a dia, elas fazem naturalmente com que nós sejamos sobrecarregados, com que nós venhamos nos afastar das pessoas que estão próximas de nós, das pessoas que de alguma maneira nós deveríamos conviver. Mas isso, quando o verso número 46, leiam comigo, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Nós vemos que o texto diz que eles perseveravam em celebrar diariamente. E eu sei, como falei, não quero aqui o ideal perfeito é voltarmos a fazer o que eles faziam. Não, os princípios do que eles faziam. E por que eles se reuniam no templo se eles já não ofereciam mais sacrifícios? Porque talvez o templo era o único lugar que contemplasse tanta gente. Olha lá o discurso de Pedro, que 3.000 almas se convertem. Onde vamos botar tanta gente? Olha quando o Espírito Santo desce, quando eles estavam no cenáculo, 120 irmãos. Ou seja, para aquela época, para aquele tempo, era um lugar que teria que ser um lugar que comportasse muita gente. E diz que eles estavam unânimes todos os dias no templo. E, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Isso é uma igreja vibrante.
uma igreja alegre, uma igreja feliz, uma igreja que celebra a salvação diariamente. Ainda que não todos juntos, mas celebramos diariamente a salvação que Deus tem nos dado. E diz mais ainda o texto bíblico, com alegria. Alegria da salvação em Deus, alegria da salvação que Deus tem nos proporcionado. Todos os dias os cristãos se reuniam então, não para celebrar o sacrifício, mas porque era o único espaço amplo para eles, era o templo. E partilhavam momentos em casas, vivendo a fé em proximidade e comunhão. Se nós precisamos olhar para o texto bíblico e ver no que eles perseveravam para ser uma igreja usada por Deus, para ser uma igreja que respondia à salvação de Deus, nós temos um grande desafio, que é estarmos em comunhão no nosso tempo, no nosso dia a dia. Essa dinâmica nos mostra que a vida cristã não se restringia a grandes reuniões, mas se aprofundava nas conexões pessoais compartilhadas no dia a dia. Eu sei que é um desafio. Eu sei que é um desafio para todos nós. Cidades diferentes, regiões diferentes da cidade. Mas ainda assim, precisamos olhar para a comunhão e entender o que o texto bíblico nos diz. Persevere na comunhão. Eles partiam o pão de casa em casa todos os dias. E meus irmãos, onde é que eu vejo a nossa grande dificuldade? Especificamente olhando para o nosso contexto, Assembleia de Deus Jardim Botânico. Não sei se vocês já fizeram. Vocês têm 7 dias na semana. Vocês têm 24 horas por dia. 24 por 7 dá 168 horas. Você sabe quanto que as 2 horas de domingo representam na sua semana? Matematicamente? 1%. As 2 horas de domingo representam 1% do seu tempo. Você sabe que se você for no PG durante a semana, as mais 2 horas de PG representa 2% da sua semana. Se nas semanas como essa que nós passamos, tivesse um evento a mais, como a reunião de homens, a reunião de mulheres, ou talvez o seminário, e você gastasse mais 2 horas, no máximo dos máximos, você ainda ficaria com 97% do tempo livre. Você representaria aí, semanas mais puxadas, 3% do seu tempo. E qual é a nossa dificuldade? Eu não digo de vocês, eu digo a nossa. É de que quando surge qualquer coisa, eu acho um empecilho, eu crio um problema, eu acho que é muito pesado todo domingo. Eu acho que é muito pesado PG toda semana. Tá, então dá um desconto aí. Vem uma semana sim, uma semana não. Ah, mas eu acho muito pesado. Imagina, ao longo do mês tem 3 coisas para fazer. Eu tenho que ir na reunião de homens, eu tenho que ir na reunião de mulheres, eu tenho que ir no seminário. Mas ao mesmo tempo a gente nos pergunta, não apenas do ponto de vista do tempo deles, mas por texto bíblico, em que diz que eles perseveravam unânimes todos os dias, de casa em casa, partindo do pão. Será que eles não tinham mais nada para fazer? Será que eles não tinham 24 horas que nem nós? Será que eles não tinham 7 dias por semana? Dadas as devidas proporções de diferenças de calendário? Mas a questão toda é, o texto bíblico diz, eles perseveravam na comunhão. Eles faziam um esforço, eles gastavam uma energia, eles se empenhavam, eles se programavam, eles colocavam ali, e isso não é feito simplesmente por um fator humano. Não, eu, Israel, vou fazer isso porque eu quero fazer. Meus irmãos, se Deus não converter o nosso coração, o nosso tempo, o nosso bolso, a nossa fé, a nossa alma, nós não vamos querer perseverar na comunhão. E talvez é aí também um dos pontos pelo qual a igreja que nós devemos ser é uma igreja que vive em comunhão. Existem momentos simples, entre aspas, momentos sinceros, que é o nosso culto, que é o mínimo do mínimo do mínimo, é o nosso 1% semanal, é o culto onde nós oramos, onde nós comunhamos, estamos em comunhão, é onde nós ouvimos a palavra, é onde nós nos relacionamos uns com os outros, mas, meus irmãos, é apenas 1% do tempo da semana. Aí entra aquele problema, se eu não oro em casa, é óbvio que eu não vou ter prazer em orar na igreja. Se eu não leio a Escritura em casa, é óbvio que eu não vou ter prazer em ficar aqui 50 minutos, 1 hora, ouvindo a pregação do Evangelho.
Se eu não tenho comunhão com Deus e o Espírito Santo em casa, é óbvio que eu não vou querer desenvolver comunhão com os meus irmãos. Mas aí o texto bíblico novamente ele diz, não era automático, não era algo que eles faziam simplesmente que não tinham nada para fazer, mas eles perseveravam unânimes na comunhão, porque era aquilo que eles entendiam. Se Deus salvou um povo, eu preciso andar com esse povo. Eu sei que nós temos tantas coisas para fazer. Eu sei que muitas vezes, talvez eu deixe de vir em alguma atividade proposta da igreja, da congregação, ou do encontro com alguém que me convida, eu sei. E às vezes eu sei também que eu digo não é porque tem algo importante, eu não vou fazer nada também, eu vou ficar parado em casa, eu vou ficar rolando 1 hora de feed, 2 horas, eu vou fazer qualquer outra coisa, sem propósito nenhum. Eu sei, eu faço isso várias vezes ao longo da semana, eu sou como você, mas a questão toda é que o texto bíblico nos diz, eles perseveravam na comunhão. Isso é que torna eles então o ponto da celebração. Havia alegria quando eles se reuniam. Havia alegria quando eles se reuniam. Havia uma igreja vibrante. E uma igreja vibrante não é uma igreja que apenas está presencialmente no mesmo lugar, mas uma igreja vibrante é uma igreja que tem temor por Deus, amor por Deus, e isso vai se refletir nos nossos relacionamentos. Isso vai se refletir na maneira como nós vamos enxergar o que Deus está fazendo na vida de cada um dos seus filhos, e não apenas na minha vida. Essa visão nos ensina que a vida da igreja vai além dos cultos dominicais, vai além dos nossos PGs, vai além dos nossos encontros formais. Relacionamentos próximos são alimentados por momentos intencionais. É o separar o meu tempo semanal para vir ao culto, para frequentar os PGs, para ir em alguma determinada reunião esporadicamente ao longo do mês, mas para eu também me reunir, me encontrar com os meus irmãos. É o celebrar juntos nas refeições, é o celebrar junto nas alegrias. E se eu não me engano foi no curso de novos membros, que quando nós mencionamos ali o pacto de membresia, eu falei, você, novo membro da congregação de Jardim Botânico, espere que nós estejamos lá nos seus momentos de alegria, nos seus aniversários, nos casamentos, nas celebrações, mas também espere que nós estejamos lá quando alguém estiver doente, quando alguém falecer e nós tivermos que ir a um velório, quando qualquer outra circunstância difícil econômica aparecer e você precisar de ajuda, nós também estaremos lá. Porque o que se espera de uma igreja vibrante, uma igreja feliz, é que ela esteja em comunhão e celebração. E último ponto, quinto lugar, quinto princípio da igreja que devemos ser, é uma igreja de influência. Olha o verso número 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja primitiva, meus irmãos, ela gozava de uma influência única. Em primeiro lugar, imagine o povo da sociedade judaica olhando para a igreja. Tá, mas espera aí, por que os zelotes e os publicanos, eles estão juntos? Por que os fariseus e os saduceus, que têm divergências religiosas e teológicas, eles estão juntos? Por que o grego, o romano e o judeu também estão juntos? Então, isso trouxe essa quebra das diferenças sociais, políticas e culturais. Quando ela ficou em segundo plano, quando a fé em Cristo foi maior do que qualquer uma dessas coisas, nós vemos que eles perseveravam louvando a Deus e tendo a simpatia de todo um povo. As pessoas olhavam e diziam, há algo diferente neles. Tem algo que eles quebraram, que nós ainda não quebramos. O Espírito de Deus agia na vida daquela igreja, e ela era influente para os de dentro, tudo que nós lemos até agora, mas também para aqueles que eram de fora. As pessoas olhavam e viam como Deus estava agindo de forma diferente naquela igreja. E aí que nós vemos que o nosso tempo é um mundo repleto de comunhões superficiais, por diversos motivos, vários grupos de interesses, vários grupos que se formam em torno de algum aspecto específico.
A verdadeira comunhão cristã, no entanto, se destaca por ser profunda e transformadora. Quando Deus está transformando a nossa vida, isso tem que ser testemunho para os de fora. Isso tem que ser testemunho para aqueles que não conhecem a Deus. Isso tem que ser um testemunho. Essa transformação profunda precisa refletir na maneira como nós testemunhamos, na maneira como nós evangelizamos, na maneira como nós demonstramos o Evangelho para aqueles que estão fora. Seja no seu trabalho, nos seus estudos, na sua família, seja a forma como você for usado por Deus, na fila do ônibus, na fila do mercado, em qualquer circunstância. Nós precisamos refletir essa profunda transformação que o Evangelho faz em nós. Nós não podemos sermos caracterizados e identificados como um ímpio qualquer, como aquele que não tem Deus, como aquele que não conhece a Deus, como aquele que não foi transformado a Deus. Nós vemos que a transformação do Evangelho na vida daquelas pessoas trouxe um reflexo para aqueles que estavam fora. A ideia de simpatia aqui não é apenas ser agradável. Não, eles eram tudo queridinho. Não. Veja bem, os religiosos judeus queriam matá-los. Os romanos queriam persegui-los. Perseguiam. Então, quando eu disse que eles tinham a simpatia do povo, não é uma ideia de ser queridinho, mas viver de forma tão espiritualmente intencional, ou seja, essa igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na devoção, na união, na generosidade, na celebração, esses espiritualmente intencionais, que todos ao redor sentem-se tocados pela graça que emana dessa comunidade vibrante. A graça de Deus é tão manifestada na transformação da vida de cada um de nós, que isso tem que emanar para além de nós. Isso tem que emanar para os nossos relacionamentos, para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. Isso tem que emanar para todas as pessoas pelas quais nós nos relacionamos. Nós não podemos ser iguais àqueles que não conhecem a Deus. Pelo contrário, nós precisamos ser distintos, porque o poder do Evangelho, ele está sobre nós. Então, o que faz uma igreja vibrante, ou uma igreja que celebra, não é a quantidade de membros. Não é quantos cultos nós temos. Não são os recursos materiais que nós possuímos que define, mas sim, o que define a nossa fidelidade é a forma como a igreja vive e reflete os valores de Cristo. Não é os nossos bens, não é aquilo que demonstramos, não é a quantidade de membros que nós anotamos na lista de membros, não, mas pelo contrário, é a forma como a igreja vive e reflete os valores de Cristo. Ou seja, os valores de Cristo na minha e na sua vida, os valores de Cristo sobre essa igreja, eles impactam relacionamentos e eles abençoam as vidas que estão à nossa volta. Nós precisamos ser diferentes. Não apenas do ponto de vista de ser estranhos, mas sim de ser diferentes, porque a alegria de Deus emana do nosso coração. Vamos colocar em pé, teria mais algumas coisas, mas já foi suficiente para entendermos o propósito do texto nessa manhã. Então, mais do que estruturas ou números, a fidelidade de uma igreja é medida pela sua vivência do Evangelho e pelo impacto que causa ao compartilhar da graça de Deus. A nossa fidelidade a Deus vai se refletir na maneira como a graça de Deus se manifesta no nosso meio. Por isso, meus irmãos, a ideia aqui é que nós precisamos assumir essa responsabilidade de pregar o Evangelho, testemunhar o Evangelho, viver o Evangelho, desfrutar do Evangelho, se alegrar no Evangelho, se alegrar na comunhão e na perseverança dos santos, ou naquilo que Deus tem perseverado no coração de cada um de nós. Depois eu coloco ali no grupo da igreja algumas outras coisas para reflexão dos irmãos. Então, meu pedido para você, quando olha para esse texto bíblico, é que você faça o autoexame, que nós sempre comentamos na Santa Ceia, né? Um autoexame.
mas que você faça esse autoexame e diga: Senhor, eu quero assumir essa responsabilidade. Eu quero assumir a igreja que nós devemos ser. Eu sei que o presbitério e a liderança têm uma responsabilidade e recai sobre nós. Nós também prestaremos contas, como diz a Bíblia Sagrada, e isso não é pouca coisa. Mas ao mesmo tempo recai sobre a vida de cada membro ser o que um cristão deve ser. A igreja que nós queremos não é simplesmente a igreja que nós esperamos, mas é a igreja que nós mesmos estamos buscando ser através daquilo que a Escritura nos ensina, que é a doutrina dos apóstolos. Amém? Depois do culto nós podemos continuar conversando sobre esse tema. Certamente Deus vai abençoar as nossas vidas. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, assim como o texto bíblico diz que o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, aqui também, Senhor, quando eu olho para o rosto de cada um dos teus filhos neste lugar, eu reconheço, Senhor, não fomos nós, mas foi o Senhor quem salvou e quem conduziu a cada um dos teus filhos e filhas até aqui, ó Pai. E se o Senhor conduziu, é para que nós sejamos igrejas neste lugar. Ó Espírito Santo, não é para que nós possamos usar da nossa força, da nossa intelectualidade, da nossa inteligência em benefício próprio, mas é para que juntos sejamos testemunhas do Cristo Salvador. Jesus, Tu deste a Tua vida por cada um de nós, Senhor. Não há nada que eu diga, é pesado demais, é trabalhoso demais, é difícil demais. Porque quando eu olho para Ti, Senhor, Tu entregou tudo o que Tu tinha, em prol da Tua noiva, em prol do Teu povo. Ó Pai, a Tua palavra nos diz que nós devemos seguir os Teus passos, olhar para a Tua palavra, olhar para o Teu Evangelho e dizer: Senhor, queremos ser seguidores de Cristo, queremos negar a nós mesmos, deixar aquilo que nos aprisiona e seguir os Teus passos. Senhor, eu Te peço nessa manhã com o Teu Espírito Santo. Na semana passada ouvimos sobre o Pentecostes, sobre avivamento, e essa palavra é os efeitos que um avivamento traz, é os efeitos que a manifestação do Espírito traz, é uma transformação profunda nas nossas vidas e nas nossas realidades. Eu Te peço, Espírito Santo, trabalha nos nossos corações nessa manhã, que o Teu poder venha retirar de nós tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que nós temos usado como subterfúgio, como empecilho, mas que o Teu Espírito Santo venha fazer com que venhamos romper as barreiras, e que a perseverança, a força para perseverarmos venha de Ti, a graça para perseverarmos venha de Ti, a alegria de servirmos a Ti, ela venha da própria salvação, e que como igreja, como povo, como congregação, nós possamos ser testemunhas deste Evangelho. Ó Pai, que na minha limitação, qualquer coisa que eu não consegui distinguir, eu não consegui falar ao coração dos Teus filhos, que o Teu Espírito Santo traduza e torne concreto no coração de cada um deles nessa manhã. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus, nosso amado Senhor. Amém. Amém.